Boa noite, na paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Nossa segunda semana do nosso estudo introdutório sobre esse maravilhoso livro de Apocalipse que o Senhor deixou para nós, para nosso conforto, para nossa edificação na fé. Eu vou fazer uma breve revisão do que nós vimos na primeira aula e vamos continuar, então, vendo características sobre esse livro que nos ajudam a entender essa mensagem que o Senhor deu, através do seu apóstolo João, para 7 igrejas daquela região da Ásia Menor, mas que também serviram para todas as igrejas que estavam diante do mesmo contexto e da mesma situação. Muito bem, então vamos. O que nós vimos na primeira aula, né? Bem, nós vimos um esboço de qual será o assunto que nós vamos estudar, né? Nós vamos ver sobre o autor, a data do livro, os destinatários, qual o contexto do livro, qual foi o propósito, o seu tema, por que a literatura apocalíptica era tão diferente, como o livro está dividido, qual o tempo que foi dado para a profecia e outras particularidades e detalhes que nos ajudam a entender este livro. Nós iniciamos vendo que a palavra Apocalipse tem um significado muito importante que já nos ajuda a entender que o livro não foi escrito para ser um mistério. Como o mundo entende essa palavra? Bem, Apocalipse está geralmente relacionado com o fim dos tempos, fim do mundo, né? Tragédias, né? Mas, na verdade, a palavra não tem esse sentido, né? A palavra significa exatamente revelação, que é a primeira palavra que você encontra quando você começa a ler o livro de Apocalipse, né? A primeira palavra. Um restinho de tosse da minha gripe. Revelação de Jesus Cristo. Então, Apocalipse significa revelação. Então, exatamente isso. O livro foi escrito para revelar, né? Ele não foi escrito para esconder, ele não foi escrito para ser um mistério. Foi escrito para dar a entender exatamente qual era a mensagem que o Senhor queria trazer para nós. Por isso que ele começa dizendo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Nesse primeiro versículo, nós aprendemos também que o livro trata de coisas, ou seja, o livro iria apresentar coisas, mostrar coisas que iriam acontecer em breve. Isso o livro está dizendo. Então, ninguém tem o direito de querer mudar isso, como é feito atualmente, e querer dizer que o livro está falando coisas do fim do mundo. Não, o próprio João está me desmentindo isso aqui, quando ele diz que são coisas que iriam acontecer logo. Então, a igreja está sendo preparada para algo, alguma tribulação. Aqui ele não falou em tribulação, ele falou coisas, mas essas coisas nós vamos ver que são provações, tribulações que a igreja iria enfrentar. No versículo 3, ele tem a primeira bem-aventurança de Apocalipse. Na verdade, nós temos 7 bem-aventuranças de Apocalipse. Brevemente vamos estar vendo-las. Mas aqui ele vai dizer, né? Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas nela escritas. E mais uma vez ele reforça, porque o tempo está próximo. Ou seja, se eu sou um cristão e eu estou lendo essa carta no primeiro século, naquele momento, eu vou entender que as coisas que vão ser reveladas aqui estão perto de acontecer. Estava próximo daqueles irmãos no primeiro século. E aqui temos ele dizendo, bem-aventurado, por isso que seriam felizes aqueles que ouvissem e guardassem essa profecia. Por que seriam felizes? Porque eles iriam compreender tudo o que estava para acontecer, eles iriam compreender por que essas coisas iriam acontecer, eles iriam compreender o que estava por trás de todos esses acontecimentos, e eles iriam compreender
de que maneira grandiosa e maravilhosa Deus estaria agindo através da sua igreja. Isso traria felicidade. Quando nós compreendemos o agir de Deus em nossas vidas, nós ficamos felizes. É muito bom saber que Deus está agindo na nossa vida. Mesmo diante de tribulações, de provações, é um conforto saber que Deus está no controle. E é exatamente isso que Deus vai apresentar às suas igrejas, a esses santos, através dessa mensagem do livro de Apocalipse. Como eu já falei, aqui está a palavra em grego, né? Apocalipse, que é revelação. O que quer dizer? Revelar. Revelar um segredo. Esse é o sentido, né? É descobrir, né? É abrir a cortina. Esse é o sentido da palavra Apocalipse. Então, o livro não é um mistério. Nunca foi um mistério. Foi revelado para a igreja. O conteúdo desse livro é uma visão que o apóstolo João teve do Senhor na ilha de Patmos. Então, João estava preso, como ele mesmo fala, né, na ilha de Patmos, cerca de 2000 anos no passado. Através dos séculos, o Apocalipse tem sido assunto de inumeráveis debates e confusões. Muitas pessoas têm medo de ler o livro, outras têm curiosidade. São muitas interpretações sobre o livro de Apocalipse. Nós vamos procurar aqui no AT com a interpretação mais simples, que está de acordo com o contexto do próprio livro. Não devemos desanimar por tantas especulações e interpretações, mas o livro contém chaves que ajudam a você ter a certeza de o que realmente Deus está dizendo, e nós vamos apresentar aqui, né? Então, como já falamos, Apocalipse não foi escrito para esconder uma mensagem, mas para revelar uma mensagem. O título dado ao livro, vem com a primeira palavra, né? Exatamente revela isso. É bom saber que esse livro teve e ainda tem uma grande utilidade, muito grande para todos os cristãos. Então, o conforto que essa mensagem trouxe para aqueles primeiros cristãos é o mesmo conforto que vai estar dando para nós hoje, quando também somos atribulados. Então, vale todo o esforço para estudar, interpretar e aprender sobre o livro do Apocalipse. Quem é o autor do livro do Apocalipse? Bem, é o próprio João, né? O autor se refere a si mesmo 4 vezes, né? No início e no final do livro. Ele era bem conhecido por seus leitores e sua autoridade espiritual era tão amplamente reconhecida que ele não precisou estabelecer suas credenciais. Ele simplesmente citou João e todo mundo sabia muito bem quem era o João. E toda a tradição antiga atribui exatamente a João, né? O João é o autor desse livro. Quanto a isso, não há a menor sombra de dúvida, certo? Eu quero convidar todos agora a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Vamos examinar aqui a introdução no primeiro capítulo. Alcides, Oi? aqui no canal a irmã Nery está perguntando se o livro de Apocalipse ele é escatológico. Certo. Muito boa pergunta. Vou estar explicando aqui. Então, vamos abrir no livro de Apocalipse, aqui no capítulo 1, certo? Capítulo 1. Sobre a pergunta, o livro de Apocalipse é um livro escatológico? Então, de certa forma, podemos dizer que sim. O que quer dizer escatológico? Escatologia é uma palavra que significa o estudo dos fins dos tempos, do que vai acontecer nas últimas coisas. Embora o Apocalipse revele coisas que irão acontecer em breve, mas no final do livro, ele contém uma seção escatológica. Então, o livro não é todo escatológico, certo? Ele trata de coisas que irão acontecer em breve, como ele mesmo diz. Mas ele contém uma seção escatológica nos 2 últimos capítulos. Capítulos 21 e 22, ele fala sobre o julgamento, ele fala sobre o inferno, o lago de fogo, o diabo e seus anjos sendo condenados, né? E todos aqueles que não estão escritos no livro da vida, né? Ele fala sobre o novo céu e nova terra. Ele tem uma descrição simbólica da Nova Jerusalém, celestial. Ele vai falar sobre a cidade eterna. Então, de certa forma, o livro ele dá um vislumbre
da eternidade com Deus. Então a resposta melhor é: o livro de Apocalipse, ele contém uma seção, uma parte escatológica do fim dos tempos nos últimos capítulos, mas em si, todo o livro ele está tratando de coisas que iriam acontecer logo, que iriam acontecer em breve. Vimos o capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No versículo 4 é quando João ele se apresenta, né? Ele vai dizer: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Acabou de falar de Deus, né? E ele fala: e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele faz aqui uma exaltação, isso aqui é uma adoração, uma palavra de louvor a Jesus, que é o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nos fez um reino de sacerdotes. E ele, após isso, essa adoração, ele anuncia a vinda de Cristo. Veja o que ele diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até quantos outros passaram, até aqueles que estavam presentes na sua crucificação. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, ele fala aqui sobre a volta de Cristo, já no começo do livro, né? Então, isso é escatológico, porque isso aqui é o fim, Jesus só vai vir exatamente quando tudo estiver consumado, né? A volta de Cristo vai acabar com todo o sistema de vida que nós temos. Versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Em seguida, o apóstolo João ele vai mostrar em que situação ele se encontrava quando ele recebeu essa mensagem. Veja, no versículo 9, ele diz: eu, João, irmão, vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Então, João estava numa ilha, preso, como ele diz aqui, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, ele estava retido nessa ilha, era uma ilha que ficava um pouco afastada da Ásia Menor, certo? E ele vai dizer: achei-me em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor, com toda certeza, era o dia da ressurreição. É o dia que nós nos reunimos para adorar. É o primeiro dia da semana. E aí, quando ele revela que veio por trás dele uma voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito importante entender aqui, não são igrejas diferentes, não são nomes de igrejas. São cidades onde havia igreja de Cristo. Então, Éfeso é uma cidade, Esmirna é uma cidade, Pérgamo, Tiatira, Sardes, são todas cidades. Então, cada cidade dessa tinha uma igreja. Então, essa carta foi ordenada que João distribuísse e enviasse para cada congregação, e o número é exatamente 7. Quando João ouviu essa mensagem, ele voltou para ver quem se falava com ele. E ele teve a primeira visão. Então, temos aqui a primeira visão de Apocalipse. O que foi que ele viu? Bem, quanto a essa primeira visão, é muito tranquilo para nós, porque aqui mesmo nós vamos ter a interpretação dessa visão. Então, essa primeira visão não é uma visão que a gente vai ficar assim: poxa vida, o que será isso? Que mistério foi esse? O que será que quer dizer? Não. No próprio livro vai ser dada a interpretação, aqui mesmo no capítulo, né? Então, o que é que João viu? Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com cinto de ouro. Quando ele diz um semelhante a filho de homem, e ele está vestido como sacerdote, um sumo sacerdote, fica claro que é uma visão glorificada de Jesus Cristo.
E a descrição ele vai dizer: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. E agora observe o que é que essa visão de Jesus glorificado. Veja como é que ele se apresenta. Ele está no meio de 7 candeeiros, mas repara um detalhe, aqui no versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então você pode se perguntar, o que seria os 7 candeeiros? E o que seria na mão direita de Jesus as 7 estrelas? Ele vai dizer. Então nós vamos ter aqui uma visão interpretada pelo próprio Jesus. Porque ele vai dizer aqui no versículo 17 a reação de João, né? Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do além, ou do mundo dos mortos, certo? Talvez na sua Bíblia pode aparecer a palavra inferno, mas a tradução correta aí é a chave da morte e do mundo dos mortos, ou talvez do além, pode ser uma tradução também, certo? Bem, com essa descrição aqui, ficou muito claro que é Jesus. Ele é o primeiro e último. Ele esteve morto, foi crucificado, ele voltou a viver e vive eternamente, e ele tem a chave da morte, as chaves da morte e do mundo dos mortos. Então é Jesus. E o que é que Jesus manda João fazer? Veja, escreve, pois, as coisas que vistes e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. E agora, no último versículo, vamos ver agora a interpretação dessa visão. Qual o significado dos 7 candeeiros e das 7 estrelas? Então, Jesus vai dizer: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, Jesus está, podemos dizer, né? Jesus está se apresentando nessa visão no meio das igrejas. No meio das igrejas. Isso significa que Jesus já começa a se apresentar, mostrando para aqueles irmãos que ele está presente no meio deles. Jesus, no meio das 7 igrejas, é uma maneira de dizer: olha, em todas as igrejas que estão espalhadas por todo o império, por todo esse lugar, eu estou no meio delas. E as 7 estrelas, ele vai dizer que são os anjos das 7 igrejas. A gente imediatamente pode pensar assim: oxente, então cada igreja tem um anjo? Bem, a palavra traduzida aqui, anjo, ângelos, no grego, significa mensageiro. Então, acredita-se, é muito provável que está se referindo à tradução literal aqui, certo? Ao mensageiro de cada igreja. Quem era o mensageiro de cada igreja? Era aquele irmão que era responsável por, quando a igreja estava reunida, fazer a leitura da palavra. Ele era aquele que fazia a leitura, que presidia, que explicava a palavra para a igreja, porque naquela época quase ninguém tinha leitura, né? Era muito, muito raro, né? Somente alguns irmãos, né? Então, esses irmãos que sabiam ler, às vezes era um escriba, alguém que veio do judaísmo, que se converteu, né? Ele era o responsável por fazer aquela leitura na igreja. Então, esses provavelmente seria este que ele chama o mensageiro, né? O mensageiro. Voltando aqui para os nossos slides. Deixa eu voltar aqui a compartilhar onde eu parei, certo? Aqui nós temos o que eu considero, certo? Isso aqui é uma avaliação que eu faço nesse estudo do versículo
chave do livro de Apocalipse. Por que o versículo chave? Porque nós podemos resumir todo o livro de Apocalipse nesse versículo, porque ele vai dizer exatamente o que está para acontecer com a igreja. E esse é um trecho de uma carta, de uma das 7 cartas que João encaminhou no capítulo 2. Veja o que ele diz. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo está para lançar na prisão alguns de vós, para prová-los. E vocês terão perseguição de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, nesse versículo, Jesus está confortando a igreja, dizendo que ela não tenha medo do que está para acontecer. Ela está revelando quem é que está para causar a tribulação, que é Satanás, que é o diabo, que alguns seriam presos por um período de tempo, mas que o objetivo deles seria suportar até, se viesse a morrer, até a morte. E a recompensa que eles teriam seria a coroa da vida. Veja, é exatamente isso que Deus vai estar transmitindo em todo esse livro para toda a igreja. Todas as visões que vão ser apresentadas a partir de aqui têm esse objetivo. Revelar aos irmãos quem está por trás da perseguição e fortalecer os irmãos, mostrando para eles que eles iriam sofrer, iriam até ser presos, iriam até morrer, mas que o maior objetivo que eles tinham que ter e fazer era se manter fiéis. E o prêmio estaria reservado para eles, que era a coroa da vida. Por isso que esse versículo é muito especial, vale até a pena decorar. Ele revela exatamente o contexto do livro que nós estamos, então, estudando. Já falando em contexto, então, é uma pergunta importante, né? Qual o contexto histórico do livro de Apocalipse? O livro apresenta um conflito que iria se revelar contra a igreja. E o conflito seria entre a igreja e o Império Romano. A igreja vai entrar em choque contra esse poderoso império. E quem vai estar por trás disso? Lembra? O diabo está para lançar na prisão alguns de vós. Exatamente. Satanás. Então, esse é o contexto do livro. Isso está para acontecer de uma maneira muito cruel e dramática para a igreja. E a igreja precisaria estar preparada para suportar essa tamanha provação. Ainda vou falar mais aqui sobre o contexto histórico. Ainda vou falar mais aqui sobre esse contexto histórico. Eu queria ver aqui a parte Bem, destinatário, né? Então vamos ver aqui essa parte. Qual o destinatário do livro? Para quem o livro foi escrito? Algumas pessoas tratam o Apocalipse como se ele tivesse sido escrito para a gente agora, para nós agora, já preparando a gente para o fim do mundo, né? Na verdade, o livro foi escrito para aquelas igrejas naquela época, no primeiro século. A mensagem foi para eles. E essa mensagem hoje nos edifica e conforta e também nos prepara para tudo que pode vir, que nós não sabemos o dia de amanhã. Mas ela tem uma mensagem precisa, específica para aquelas igrejas. Então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, está bem claro. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. A Ásia era uma província romana que ficava no que hoje nós temos o país, a Turquia, né? Mas a Ásia era uma província, era uma parte, né? Já no final, na parte costeira da Ásia Menor, né? Pegando ali já próximo ao Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo. Temos aqui um mapa, né? Aqui dá para você entender melhor, certo? Então, essa região aqui, onde tem essas setas vermelhas, essas são as regiões da Ásia Menor, tá bom? Certo? Isso aqui é a Ásia Menor e aqui é a província da Ásia, né? Veja aqui o nome Ásia, né? Não é o continente asiático, tá bom? Não tem nada a ver com Rússia, China, Índia, nada disso, não. Esse é o termo usado para uma província romana que fica aqui na região que hoje é a Turquia, né? E aqui dessa ilha de Patmos, João escreveu essa mensagem e foi encaminhada para essas
cidades onde havia 7 congregações da Igreja de Cristo. Algumas pessoas já entenderam errado, já quiseram pensar que era cada uma dessas era uma igreja e que eram denominações. Havia a Igreja Filadélfia, havia a Igreja Tiatira, a Igreja Pérgamo. Isso é uma leitura equivocada que uma pessoa pode fazer baseada no nosso contexto religioso de hoje, que tem muitas denominações. Não, nessa época não havia denominações, só havia uma igreja, a Igreja de Cristo. De modo que isso aqui são cidades. E estão localizadas no mapa porque são cidades. Em cada cidade havia a igreja. E foi primeiramente para essas igrejas que a carta foi enviada. E, claro, 7 igrejas, a partir daí, todas as demais igrejas, aqui na Grécia, certo? Temos aqui, vamos ter aqui Corinto, né? Aqui na região da ilha de Chipre, aqui na Judéia, certo? Na Palestina, né? Na Macedônia. Então, todos entenderam que essa mensagem era relevante para toda a Igreja de Cristo, não somente essas 7. E, obviamente, essa carta foi espalhada por todas as igrejas, porque, na verdade, todas as igrejas seriam afetadas pela mensagem que o livro estava para revelar, né? Aqui você tem mais uma visão das 7 cidades, vamos dizer assim, né? 7 cidades, né? Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Tiatira, Pérgamo. Você pode observar que elas são próximas, tá vendo? São próximas, né? E cada uma tem a sua importância, cada uma tem o seu contexto, né? Uma coisa interessante que eu fiz questão de colocar aqui nesses slides, né? Aqui você tem a ilha de Patmos, né? E aqui as 7 igrejas nessa região que era chamada aqui a região da Ásia. Veja, mesmo na época apostólica, você vai observar aqui que Deus não criou nenhum tipo de hierarquia ou sistema de estrutura ligando uma congregação às outras, como é hoje, né? Hoje você tem uma igreja mãe que coordena todas as outras igrejas. Não, isso não é bíblico. Tem uma igreja matriz e as outras filiais. Não. A gente observa aqui que cada igreja é independente. Jesus não enviou uma carta ao bispo da Ásia Menor. Não tinha esse bispo para corrigir problemas das várias igrejas. Não havia esse bispo. Não havia nenhuma pessoa na terra governando diversas congregações. Cada igreja mantinha a sua independência e cada uma era responsável diretamente a Jesus. Por isso que cada igreja recebe uma mensagem específica e ao anjo de cada igreja, ele não fala nem o pastor, o pregador, ele fala, é o mensageiro, né? Então, é aquele que seria responsável para ler a carta para toda a congregação. Nós temos aqui uma espécie de tabela, né? Que vai mostrar mais ou menos o teor da mensagem que cada igreja recebeu, né? Então, cada igreja recebeu um elogio, cada igreja recebeu uma crítica e uma promessa. E também em cada igreja Jesus se apresenta com um detalhe da visão que João viu no primeiro capítulo. Agora, veja que interessante. Sobre elogio, teve uma igreja que não recebeu nenhum elogio, que foi a igreja em Laodiceia. Ela só recebeu críticas, né? Ela só recebeu mensagens para coisas que elas precisavam corrigir. Quanto a críticas, nós temos 2 congregações que não receberam nenhuma crítica. Foi a igreja em Esmirna e também a igreja em Filadélfia. Não receberam nenhuma crítica, só mensagem de perseverança e elogio. Mas a cada uma delas foi dada uma promessa e um pedido para que eles que se arrependessem dos erros que foram colocados em cada mensagem, em cada carta. A igreja em Éfeso, por exemplo, tinha que eles tinham abandonado o primeiro amor. Eles precisavam se arrepender. A igreja de Esmirna não recebeu nenhuma crítica, só mensagem de conforto. Foi para a igreja de Esmirna que nós tivemos aquele versículo-chave, quando ele diz que eles teriam que suportar aquela tribulação, mas que teriam que ser fiéis até o fim para receber a coroa da vida. Foi para a igreja de Esmirna. A igreja em Pérgamo, ela estava tolerando imoralidade dentro da igreja, tinham que se arrepender. A igreja em Tiatira tinha uma mulher que foi chamada pelo nome de Jezabel, que certamente não era o nome dela, mas um nome tirado do Antigo Testamento, de uma personagem muito cruel.
E havia uma mulher semelhante que se fazia profeta e estava pervertendo os irmãos dentro da igreja. E a mensagem era também de arrependimento, abandonar essa prática. A igreja de Sardes, que foi considerada uma igreja morta, eles precisavam reviver essa situação. A igreja de Filadélfia não teve nenhuma crítica, e a igreja de Laodiceia foi considerada uma igreja morna. Ela nem era ativa na fé, mas tampouco fria completamente. Ela era uma igreja morna, e foi uma mensagem muito dura que ela recebeu. E em todas essas mensagens dessas igrejas, a cada uma foi dada uma promessa de arrependimento. Então, na mensagem para as igrejas, o que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo uma correção. Ele está mandando uma mensagem para que a igreja atente para os problemas que tem. Por quê? Porque um problema muito maior está por vir. Como é que uma igreja vai suportar uma tremenda e grandiosa perseguição sem eles estarem firmes na fé? Eles estão sendo omissos, tolerantes, mornos na fé. Como é que eles iam suportar? Então, Jesus, através dessas 7 igrejas, apresenta um modelo de correção do que ele espera para cada igreja, para que eles estivessem preparados para a mensagem, então, que estaria para ser revelada. A mesma coisa aqui também se aplica a nós, certo? A mesma coisa se aplica a nós. Nós também temos que estar atentos na nossa vida como igreja. O que seria que Jesus diria para nós se enviasse uma carta para a igreja em Boa Viagem? Já pensou? Mas nós temos aqui um modelo já. Nós podemos encontrar muitos problemas aqui nessas 7 igrejas, e isso aqui serve de espelho para nós, para a minha vida, para a sua vida e para a vida na igreja. Nós não podemos perder o nosso primeiro amor. Temos que ser tão vibrantes na fé desde o primeiro dia. Nós não podemos tolerar imoralidades, nem idolatria, nem heresias. Nós não podemos tolerar ninguém que queira perverter a fé dos irmãos. Jamais podemos deixar de nos tornar, fazer com que venhamos a ser uma igreja morta. E muito menos morna. Ou seja, uma igreja que nem vai para frente, nem vai para trás, fica ali no meio do caminho. Então, de certa forma, a mensagem para as igrejas aqui é muito relevante para a nossa prática hoje como cristãos na igreja de Cristo. Alguém pode perguntar, e essas igrejas, essas cidades ainda existem hoje? Olha, na verdade, a maioria não existe mais, tá certo? Existe apenas ruínas. Eu coloquei aqui a foto de uma ruína de uma dessas igrejas. Repara, só tem os pilares aqui, né? Essa aqui é uma foto só de um perfil, mas se pudesse rodar essa foto, ia mostrar mais ruínas, tá? Mas isso aqui foi uma grande cidade, né? Povoada, com comércio, né? Veja, né? Não existe mais nada, né? Apenas uma cidade parece que das 7, parece que é apenas uma ou duas, se eu não me engano, né? Mas de todas, aqui é a que mais cresceu e avançou, que eu coloquei a foto aqui, você pode estar vendo, a foto muito bonita, né? É a cidade de Esmirna. Ela existe ainda hoje na Turquia, né? E é uma grande metrópole, né? E ela é chamada hoje por Izmir. Izmir. Então, essa sobreviveu e cresceu bastante. E, coincidentemente, foi uma igreja que não recebeu reprovação da parte do Senhor. Qual é o conteúdo do livro do Apocalipse? De que trata? Como eu já falei, é uma mensagem que anuncia uma grande provação que está para vir sobre a igreja. E como ele já falou no início do capítulo, essa provação ela vai vir logo, está perto, é breve, coisa que em breve deve acontecer, e a igreja teria que estar preparada. Então, qual é o conteúdo que o livro apresenta essa mensagem? Ele apresenta essa mensagem através de 3 séries de 7, como vocês podem ver aqui, né? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Através dessas 3 séries de 7, Deus vai anunciar de que forma ele vai agir contra essa terrível perseguição e provação que está para se abater sobre a igreja. Mas o que são, então, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças? Olha, são juízos de Deus, são castigos de Deus. Mas ele não vai derramar esses castigos para a igreja.
mas a igreja vai ser afetada, obviamente. Mas esses juízos serão derramados sobre o inimigo da igreja. Um inimigo está para se levantar contra a igreja. E Deus vai reagir através dessa mensagem com os seus juízos. Como vai ser o juízo de Deus? Eles vão ser parciais. Eles, primeiramente, vão ser 7 selos. Qual o objetivo do juízo de Deus? Trazer de volta para o arrependimento esse poder mundial que está se voltando contra a igreja. Os 7 selos vão ser ampliados para 7 trombetas. É mais advertência. Qual o objetivo? Buscar arrependimento, conscientização. Que loucura que vocês estão fazendo. A igreja pertence a Cristo. Nada pode tentar destruí-la. Mas o mal continua. Não para. E, finalmente, Deus anuncia 7 taças da sua ira divina. E aí é consumado toda a ira de Deus. E Apocalipse vai estar mostrando de que maneira a igreja vai ser preservada e de que maneira a igreja também seria afetada por esses castigos que Deus estaria derramando sobre esse poderoso inimigo que está para se levantar contra a igreja do Senhor Jesus. O Apocalipse revela um drama, uma batalha. O cordeiro contra a besta. Quem vence esta batalha? Aqui nós temos o dragão, né? O dragão. Mas a resposta é dada. Veja Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, a vitória foi garantida para os santos de Deus. Então, o livro revela a batalha de Cristo contra Satanás, que é apresentado simbolicamente no livro como dragão, e o poder que ele usou para destruir a igreja. Então, o livro vai revelar que Satanás ele vai usar um poder contra a igreja. Que poder vai ser esse? Como a igreja vai suportar? Como Deus vai agir? Então, essa é a mensagem do Apocalipse, e nós vamos estar revelando mais visões, revelações, explicações dessa nossa introdução na nossa próxima aula. Que o Senhor nos abençoe. Amém.